abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos começar a leitura a partir do verso de número 13. E essa leitura vai se estender até o capítulo 4, verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, queria mencionar nesta oração o senhor Benedito, que é tio da irmã Neide. Também queria mencionar nesta oração a irmã Maria Helena, nossa irmã aqui da igreja, que está em casa e não pôde vir hoje. Vamos orar pela vida dela e todos os demais irmãos que tiverem um pedido de oração. Esse é o momento de colocarmos diante do Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor Deus amado, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos e te engrandecemos. Grande é o Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. A ti pertence a vida, a ti pertence o louvor, a adoração, Senhor. E nós estamos aqui esta noite aos teus pés, regozijando na tua presença em alegria de espírito, e pedimos a tua proteção, a graça do Senhor sobre a nossa vida, a mão do Senhor sobre nós. Pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos ensinar esta noite, venha nos trazer a tua mensagem, a tua palavra. Toda a ação do inimigo contra, Senhor, a reflexão da tua palavra seja repreendida em nome de Jesus. Que haja, Senhor, esta noite, ó Deus, aprendizado da tua palavra, que ela venha entrar em nosso coração e que a vida do Senhor se manifeste na nossa vida. Lembramos, Senhor, nesta oração do seu Benedito, estenda as tuas mãos sobre ele, ó Pai, para atuar na vida dele, Senhor, seja na enfermidade em que ele está vivendo, ó Pai, no problema em que ele está passando. Peço que o Senhor esteja
confortando, consolando, estendendo as tuas mãos saradoras, curadoras, para transformar. Também sobre a irmã Maria Helena, que o Senhor guarde, abençoe, restaure a saúde dela completamente, ó Pai. Os demais irmãos que estão enfermos, Senhor, que não puderam estar conosco esta noite, aqueles que estão viajando, aqueles que, ó Deus, não estão aqui, ó Pai, peço a tua bênção também, estenda as tuas mãos. Aqueles que nos acompanham pela internet, aonde estão, ó Pai, estenda as tuas mãos para abençoá-los. Abençoe também os demais irmãos que aqui estão, que todos juntos possamos te adorar, te louvar e exaltar e bendizer o teu nome, e que a tua palavra entre em nosso coração e caia como cai numa terra boa, ela possa germinar e produzir frutos para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. É assim que oramos, pedindo e te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre o caminho do servo de Deus. Estava meditando na palavra que ia trazer, me veio 3 mensagens ao mesmo tempo. Então, vou pregar uma delas hoje, se Deus permitir, as outras nos próximos 2 domingos, se assim o Senhor desejar. Quero falar então hoje sobre o caminho do servo de Deus. Como vocês sabem, Jesus é o servo perfeito. Um dos aspectos do ministério de Jesus é o serviço. Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele é o servo perfeito, que nos remete à realidade da perfeição. Cristo é Senhor e Ele nos revela como se dá os passos de um verdadeiro servo. Quando nós pensamos na vida com Deus, não podemos partir do princípio de outro aspecto, a não ser do serviço. Nós somos chamados para ser servos de Deus. Eu sei que os homens gostam de estar na ponta, gostam de estar nas alturas, gostam de ser servidos. Os homens gostam de estar em destaque, tanto nas mídias sociais como em qualquer outro lugar onde estejam. Mas isso é resultado do orgulho que entrou no coração do homem, o pecado, e que destruiu a consciência pura do ser humano. Porque Deus nos ensina a humildade é o caminho para Deus, a humildade é o caminho para o contato com Deus, para a vida com Deus. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a função de todos nós deve ser de servo. Nós não estamos aqui para ser servidos, estamos para servir. Todos nós somos servos. E Jesus vem nos ensinar o caminho do servo perfeito, o caminho que todos nós devemos pegar. Então eu quero trazer essa reflexão essa noite aos irmãos, sobre o servo de Deus em seu caminho. É algo que deve ser aplicado a todos nós. Eu gostaria que você meditasse comigo um pouco nesta palavra, sobre quais são os passos que o servo de Deus passa em sua vida. Uma mensagem simples, mas eu acredito que necessária para todos nós. Em primeiro lugar, baseado no texto em que nós lemos esta noite, entendemos que o caminho do servo de Deus começa pela obediência. Obediência é uma palavra-chave para nós esta noite. No verso 13 que lemos, no verso 15 que lemos, diz Jesus a João Batista, porque ele vai para ser batizado por João Batista. João Batista pregava o batismo de arrependimento, mas ele reconhece em Jesus o Messias. Ele sabia que Jesus era perfeito, que Jesus não tinha que se arrepender de nada, Jesus não tinha pecado. Ele reconhece em Jesus a pessoa do Messias, e ele não quer batizar Jesus. Ele diz: não, eu é que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus diz no verso 15: convém cumprir toda a justiça.
Então João Batista consentiu em batizar Jesus. Jesus foi batizado. Isso mostra que Jesus veio num processo de obediência. Obediência às profecias, obediência à palavra de Deus, obediência à revelação do Senhor, obediência à vontade do Pai. Ele vem em obediência. Jesus veio para cumprir a palavra. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, verso 8, falando sobre Jesus, diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, uma das características fundamentais da pessoa de Jesus era a disposição e a prática para a obediência. O caminho do servo de Deus começa sempre pela obediência, a obediência à palavra. Por isso Jesus se batiza em obediência à palavra. No caso de Jesus, o batismo significava o início do seu ministério terreno. O início do seu ministério terreno, mas no nosso caso, o batismo para nós simboliza o início da vida cristã. Quando nos batizamos, nós estamos dizendo que nós nascemos de novo, que nós temos uma nova vida. É interessante olharmos um pouco para o original, porque a palavra batismo no original significa mergulhar ou tingir. Esse termo era usado para descrever o ato de mergulhar um pedaço de pano para tingir, para mudar a sua cor. Então, quando alguém queria tingir um pano, ele pegava um pedaço de pano e mergulhava na tinta, ou seja, batizava ele na tinta, e ele ficava batizado, ficava tingido. E assim ele mudava a sua cor, assim ele mudava a sua identificação. Então o pano que foi batizado não era mais agora identificado com a sua antiga cor, agora ele tinha mudado de cor, ele tinha uma outra identificação. Assim, o significado básico do ato de batizar é identificação com alguém, ou com uma mensagem, ou com um grupo. Assim, então, quem se batiza está se dissociando da antiga identificação e assumindo uma nova identificação. O cristão se identifica no batismo com a morte e com a ressurreição de Jesus. O cristão se identifica no batismo com a mensagem de Cristo, com a pessoa de Cristo. Assim como Cristo, ao se batizar, se identificava com a mensagem de João Batista, se identificava com Israel, se identificava conosco como seres humanos, assim nós, ao nos batizarmos, nos identificamos com Cristo. Então era um ato de obediência à palavra, assim como Jesus ensinou a todos nós a obedecermos à palavra. E quando obedecemos à palavra, então estamos no caminho, ou seja, ninguém pode ser servo se não estiver disposição para a obediência. Eu sei que é difícil obedecer, porque desde criança a gente tem a necessidade, parece que intrínseca dentro do nosso coração, de desobedecer. Eu não sei se você tem filhos pequenos, se já teve filhos pequenos, mas quem teve ou tem sabe que parece que vem um chip dentro da criança, que é o chip da desobediência, é o pecado. Conforme ele vai crescendo, ele vai tentando, a gente diz assim, botar as asas de fora. Quando você fala não, aí que ele quer fazer. Você diz não pode, é isso que ele quer. Porque isso é o resultado do pecado que passa a todas as pessoas. Eu duvido que tenha uma criança que nunca desobedeceu os pais, que nunca peitou os pais, que nunca infringiu uma lei dos pais. Eu duvido que tenha. Se tem, eu não conheço. Porque desde criança vem lá, e quando você diz fica quieto, aí ele fala mais alto. Você diz não chora, aí ele chora. Você diz não faça, ele faz. Você diz não pode, ele quer.
A desobediência está no coração do homem. Quando a gente é criança, a gente desobedece os pais. Mas quando a gente começa a crescer, a gente vai desobedecendo a Deus. Deus diz não faça isso, e a gente faz aquilo que Deus diz não faça. A gente quer desobedecer a todo momento. Então o caminho do servo é o caminho que vai de encontro a essa realidade. Ele vai para a obediência, ele vai contrário à desobediência. Quem quer ser servo de Deus tem que aprender a obedecer a palavra. Obedecer a palavra, porque por isso nos nossos cultos nós sempre damos prioridade à ministração da palavra. Porque a palavra precisa ser lida, precisa ser estudada, precisa ser aprendida e precisa ser praticada. Aqui está a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus para mim e para você não está em algum guru, em alguma religião, não está em alguma revelação que alguém fez, não está em alguma pessoa que vai trazer uma mensagem espiritual. A vontade de Deus está na palavra revelada. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para mim e para você. E se quisermos entrar pelo caminho do servo do Senhor, ou seja, se quisermos servir ao Senhor, precisamos aprender a obedecer a palavra. Aquilo que a palavra diz faça, eu preciso fazer, e aquilo que a palavra de Deus diz não faça, eu não devo fazer. Quando a palavra de Deus diz para mim, amarás o teu inimigo, eu preciso amar o meu inimigo. Quando ela diz, se alguém te bate numa face, dá a outra, eu preciso fazer isso. Quando ela diz assim, bendizei os que vos maldizem, eu preciso falar bem de quem fala mal de mim. Orai pelos que vos maltratam, eu preciso orar pelas pessoas. É a palavra de Deus que diz, o servo é aquele que obedece a palavra. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus é obedecer à palavra. Aqui está a vontade de Deus. Eu sei que pode haver uma profecia que alguém faz, eu acredito nos dons do Espírito, acredito no dom da profecia, acredito que Deus pode trazer uma mensagem específica para você, para a igreja, sim, mas a vontade principal de Deus já está dada, e está aqui na palavra, esta é a vontade de Deus. Talvez você fique procurando a vontade de Deus para a sua vida. A vontade principal de Deus para a sua vida é que você leia e pratique a sua palavra. Então o caminho do servo começa com a obediência. Jesus nos ensinou isso, obedecendo e se batizando. Ele não precisava se batizar, porque ele não tinha que se arrepender de nada. Ele é perfeito, mas ele veio em obediência e se batizou. Segundo ponto, a obediência também sempre vem acompanhada agora. Primeiro a obediência, depois a obediência vem acompanhada do enchimento do Espírito Santo. Verso 16, diz assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então agora, a partir da obediência, Jesus recebe a unção do Espírito Santo. Agora Jesus recebe o próprio Espírito Santo habitando nele. Então o primeiro passo do servo de Deus é a obediência. E a obediência virá acompanhada do enchimento do Espírito Santo. Ou seja, um servo de Deus um servo de Deus deve ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem que habitar em mim, no meu coração, na minha vida. Eu preciso ter a presença do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo é Deus e habita em seu povo. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse, não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Espírito Santo, o outro Consolador, ele habitará com vocês. Então o Espírito Santo é Deus habitando em nós, na nossa vida. Eu sei que muitas coisas podem habitar o coração humano. Pode habitar o coração humano a frustração, o medo, o desespero. Pode habitar seres espirituais malignos, demônios.
Mas o servo de Deus é aquele que é habitado pelo poder do Espírito Santo. E como isso acontece? Acontece quando eu tenho a disposição de obedecer, quando eu quero obedecer a Deus, quando eu quero ser um servo de Deus, eu vou obedecer a sua palavra, e o Espírito Santo então vem e começa a morar em mim, na minha vida. O Espírito Santo está em meio à igreja, abençoando a igreja, mas também o Espírito Santo está morando em cada um de nós, dentro do nosso coração. É por isso que quando você vai fazer alguma coisa que não deve, o Espírito Santo fala na tua consciência: não faça isso. É por isso que o Espírito Santo conforta e consola o seu coração, quando você passa por uma situação difícil, angustiante. O Espírito de Deus é o consolador, é aquele que está ao lado para ajudar. É assim que a Bíblia diz. Então o Espírito Santo é que dá forças para o servo caminhar. É o Espírito Santo que dá forças para enfrentar as circunstâncias da vida. É o Espírito Santo que traz o consolo. A presença do Espírito Santo é imprescindível em nossa vida, mas ela sempre vem acompanhada da disposição e prática de obedecer a palavra. Nós temos orado para sermos cheios do Espírito Santo, temos orado para que haja um avivamento, uma ação do Espírito Santo na igreja. Eu creio que vocês estão orando em casa para isso. Eu estou orando, eu creio que vocês estão orando. Precisamos de um avivamento. Já habitou este mundo homens cheios da presença do Espírito Santo. Homens que, quando abriam a boca para falar, o poder de Deus era derramado sobre as pessoas. Quando passavam pelas ruas, faziam a diferença na vida das pessoas. Homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. Eu sou dessa geração que veio lá dos anos 80, quando me converti e vi pessoas tão cheias, tão repletas do poder do Espírito Santo, que era absolutamente agradável estar perto deles, era agradável ouvir as mensagens que eles pregavam, porque transmitiam o poder do Espírito Santo. Um servo não pode ser um servo ideal se ele estiver vazio. Você é um receptáculo, você é como um vaso, e o seu vaso será cheio de uma coisa ou de outra. Se ele não for cheio de Deus, ele vai ser cheio das coisas do mundo, e isso vai afastar você de Deus. Por isso está em nós, a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas deixem-se encher pelo poder do Espírito Santo. Está em nós o querer ser cheios do poder do Espírito Santo. O servo é aquele que é cheio, e eu acho que a igreja está precisando, eu tenho certeza do que o que mais a igreja precisa, não é de um templo suntuoso, não é de condições financeiras que possam render a situação, que possam cobrir as nossas despesas. Nós temos dificuldades financeiras, igreja pequena tem dificuldades financeiras, sim, mas o que eu mais tenho orado para que aconteça com a igreja não é que Deus envie pessoas que possam resolver o problema financeiro de todos nós, não. O que eu mais tenho orado é que Deus nos encha com o poder do Espírito Santo. É isso que precisamos. Precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Quando a gente fica inventando motivos para não cumprir a palavra, quando a gente fica questionando a verdade da palavra, será que isso é assim mesmo ou não? Então o Espírito Santo está ausente. Mas quando a gente cumpre a palavra, quando a gente obedece a palavra, então o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo é sensível, ele está presente quando há obediência no meu e no seu coração. Tem que haver uma disposição de obediência. Nós viemos no mundo de desobediência, mas precisamos aprender a obedecer. Obedecer à voz de Deus, obedecer à direção de Deus. Então, o primeiro passo é a obediência, o segundo passo é ser cheio do Espírito Santo. Mas aí quando o servo é cheio do Espírito Santo, é o que acontece com Jesus, ele obedece, se batiza, e quando ele sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele. E agora vem o terceiro passo do servo, então ele vai para a tentação. Após o enchimento do Espírito Santo, o servo é lançado no teste, na tentação, na prova. Isso foi assim com Jesus e não é diferente conosco.
O verso 1 que lemos diz: então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. As pessoas não gostam muito de falar a palavra diabo, Satanás, pensam que atrai maus fluidos. Essas coisas não existem, maus fluidos. O diabo é um ser, existe, foi criado como um querubim, caiu do céu, se corrompeu e arrastou uma parte dos anjos com ele, que se tornaram demônios. Estão aí, não podemos ignorar essas coisas. Então a tentação é parte do servo do Senhor. Segundo aos Coríntios capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo nos diz: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ou seja, a gente não pode ignorar as intenções do mundo das trevas, eles estão aí. A tentação sempre vem para mim, vem para você. Agora, a tentação se concretiza, se constitui basicamente em 3 tentativas e propostas do mal. 3, e eu quero rapidamente passar por essas 3. Porque se você é servo, você vai ser tentado em uma dessas 3, em 2 ou até nas 3. Primeiro, a tentação se constitui em priorizar as necessidades básicas da vida humana. Verso 3, nós vemos isso: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Vamos pensar na situação. Jesus está jejuando 40 dias de jejum. E depois dos 40 dias, obviamente, ele teve fome. O texto bíblico diz: Jesus estava com fome. Fome, porque ele veio como homem. E como homem, ele sentia as necessidades básicas humanas. Então ele teve fome. Então o tentador veio, e veio justamente oferecer, nas próprias necessidades básicas da vida humana, para que Jesus, naquele momento de seu desejo, sua fome, ele pudesse priorizar a necessidade mais básica do ser humano. Ou seja, está com fome, vai comer. Mas Jesus responde a Satanás que existem outras prioridades, e no verso 4 ele diz: ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquele era um momento de fome, mas existia algo mais importante que comer pão. Irmãos, essa é uma tentação para todos nós. É a tentação de priorizar primeiro as nossas necessidades básicas. O que as pessoas fazem, via de regra, estão preocupados em quê? Em trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar a sua casa. Essa é a primeira preocupação do ser humano. Mas Jesus inverte esse processo. Ele diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós temos uma necessidade, seja ela física, seja ela de fome, seja ela de enfermidade, seja ela de qualquer coisa, a gente quer imediatamente resolver essa questão. Mas existem coisas mais importantes do que resolver a nossa necessidade básica primária, que é buscar a Deus em primeiro lugar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele deixa o pão de lado para se aplicar à palavra de Deus. Será que nós conseguimos resistir a essa tentação? A tentação de priorizar as coisas da vida, priorizar as coisas desse século. Às vezes você conversa com pessoas, eles não têm tempo para vir à igreja, eles não têm tempo para orar, eles não têm tempo. Irmão, você já leu a Bíblia? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, tenho que correr, acordo de manhã muito cedo, corro para o meu trabalho, volto, chego cansado, almoço correndo, saio correndo novamente, chego moído, tomo um banho, eu tenho necessidades, eu preciso dormir, e foi dormir. Muita gente é assim, eles não conseguem priorizar as coisas de Deus. Estão vivendo só do pão, e Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Ele estava com fome, mas havia uma outra prioridade. A prioridade era a palavra de Deus naquele momento.
Nem sempre a nossa necessidade mais básica. Às vezes é uma cura que a gente quer, está sentindo uma dor e a gente quer uma cura imediatamente para aquela dor, mas precisamos aprender que nem sempre a nossa necessidade básica ela vai ser suprida no momento em que a gente quer, porque o que importa é a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então é importante descobrir a vontade de Deus, é importante buscar a Deus. Antes de buscar as coisas materiais, é importante buscar a Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas além disso, a tentação também se constitui basicamente de viver por provas visíveis e não por fé. O verso 6 diz isso: e disse-lhe, o diabo falando a Jesus: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Prove, ou seja, ele está dizendo, prove para você mesmo e para os outros que Deus está com você. Se você se lançar daqui, está escrito no texto bíblico, os anjos vão te pegar no colo. Parece-me que aqui é uma tentação para que você faça prova de Deus todo momento, para que você não viva pela fé. Prove para você e para os outros que Deus está com você. É a tentativa de dizer, abandone o caminho da fé, porque a fé é viver sem você ver. Pela fé nós sabemos que Deus existe e servimos a Ele, mesmo que não sintamos o Senhor. A pessoa diz assim, eu fui lá e não senti nada. Você não precisa sentir Deus para saber que Ele existe. A fé não precisa dos seus sentidos, a fé precisa da sua certeza. A tentativa aqui do inimigo é, abandone o caminho da fé, viva por aquilo que você pode comprovar visivelmente. Mas Jesus lhe disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não preciso ver os anjos para saber que Deus está comigo. Eu não preciso enxergar a mão de Deus aqui para saber que a mão de Deus está perto de mim. Deus está comigo. É pela fé que nós devemos viver, pela fé. Aliás, toda a nossa vida é pela fé, o justo viverá pela fé. E fé é viver sem enxergar as coisas, mesmo que eu saiba que elas estão ali. Isso vai contrário à nossa perspectiva humana, porque nós gostamos de tudo no concreto, gostamos de ver tudo, gostamos de apalpar. Se eu não tocar ali, como Tomé, se eu não colocar as minhas mãos ali, eu não vou crer. Tenha fé. Tenha fé. Às vezes a gente ora e ficamos assim pensando, por que será que eu não ouço a voz de Deus? Eu acho maravilhoso, tem alguns irmãos que tiveram experiência já de ouvir, literalmente ouvir a voz de Deus. Ouviram a voz. Tem meus tios que já ouviram literalmente a voz de Deus falar no quarto. Eles pararam e olharam, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu queria ouvir também a voz do Senhor, mas eu não ouço. E às vezes a gente ora, porque a gente quer ver algum milagre, alguma coisa sobrenatural acontecendo, mas a vida de fé, ela não depende dessas coisas. Eu preciso crer que Deus está comigo, mesmo se eu não estou vendo, mesmo se eu não estou sentindo. Eu tenho que acordar de manhã todos os dias agradecendo a Deus, mesmo se eu não estou vendo os anjos ali me guardando, eles vão me guardar, porque a palavra de Deus diz isso. Então a vida do cristão é uma vida de fé, e o servo precisa aprender a andar por fé. Andar por fé. Talvez você não vai ter em suas mãos aquilo que você quer na hora que quer, mas continue caminhando pela fé. Pela fé nós servimos a Deus e pela fé nós vivemos com Deus. Mas o terceiro ponto em que a tentação, ela tenta de alguma forma destruir, é pervertendo a adoração. Por isso no verso 8 e verso 9, nós lemos assim, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ora, ele mostra a Jesus os reinos do mundo e as glórias do mundo. A tentação sempre vem neste apelo aos reinos e às glórias deste século. Me parece que tudo o que os homens querem é os reinos deste mundo e as glórias deste mundo. É conquistar o mundo, é ser aplaudido pelo sistema. Então ele começa com essa apelação aos sentidos, à vista. Tudo aquilo que você está vendo eu vou te dar, as riquezas do mundo. E termina a tentação com o desvio do objeto da adoração. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. É o primeiro que prega a teologia da prosperidade, é o próprio diabo. Ele diz: se você me adorar, você vai ficar rico, milionário. Depois muita gente trouxe essa teologia para dentro das igrejas, e os pastores começaram a pregar que se você adorar a Deus, então você vai ter dinheiro de sobra. Isso não é verdade. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ou seja, o único Deus da nossa vida é o Senhor, não temos outro Deus, e só a Ele nós servimos e o adoramos, e nos prostramos e nos curvamos diante dEle. Talvez você não tenha os reinos deste mundo nas suas mãos, e talvez você nem tenha a glória dos reinos deste mundo nas suas mãos, mas sabe de uma coisa? Nós precisamos de muito pouco. Achamos que precisamos de muita coisa. Nós achamos que precisamos de um celular do último tipo. Nós não precisamos disso. Mas o sistema diz para você: você precisa. Achamos que precisamos de um carro do mais luxuoso possível para passar na rua e todo mundo ficar de boca aberta. Mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos. Quando vem a escassez e vem a luta, quando vem a fome sobre uma nação, a gente descobre que a gente pode viver com muito menos do que aquilo que a gente vive. A gente pode viver com muito menos. Pode sim. Nós não precisamos de 27 pares de sapato lá no nosso guarda-roupa, não precisamos de 40 camisas, não precisamos de 70 calças, não precisamos dessas coisas, não precisamos. A gente pode viver com muito menos, mas o inimigo oferece os reinos do mundo e a sua glória. Mas nós podemos viver com muito menos do que isso, porém não podemos vender a nossa adoração. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Deus não está te oferecendo os reinos deste mundo e nem a glória deste mundo, não. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então o primeiro passo do servo é o passo da obediência. O segundo passo do servo é o passo de ser cheio do Espírito Santo. O terceiro passo do servo é ser colocado à prova na tentação. Todos nós somos colocados à prova todos os dias. E o que você faz com a prova? Você busca primeiro a Deus ou as suas necessidades? O que você faz com a prova? E agora vem o quarto e último passo do servo, porque após a vitória sobre a tentação, após ser aprovado no teste, então vem a recompensa do servo. O verso 11 diz: então o diabo o deixa. Isso é parte da recompensa. O diabo não consegue sobre a sua vida. Mas mais do que isso, eis que chegaram os anjos e o serviam. Então agora Jesus não vai comer o pão que é a pedra transformada em pão. Não é desse tipo que ele vai comer. Ele vai comer o pão da padaria do céu.
Ele vai comer o pão quentinho que veio da glória. Os anjos vão imagino que seria um pão sem glúten, um pão sem fazer mal, um pão que não vai causar nenhum estufamento no estômago, um pão que você vai comer e não vai engordar. Imagine o pão que veio do céu, que os anjos trouxeram, pão com manteiga do céu, quentinho ali naquele momento. Seria uma delícia agora experimentarmos esse pão. Os anjos trouxeram aquilo para Jesus, porque o servo, quando ele passa pela prova e ele vence, aí vem a recompensa, vem a bênção de Deus. Quando você vence a tentação em nome de Jesus, então Deus traz a provisão que você necessita. A provisão não vem antes. Antes vem a provação, depois vem a provisão. A gente gosta de inverter as coisas, a gente quer primeiro a provisão, para depois a gente, não, Deus não faz assim. Deus às vezes deixa você passar como diziam os cristãos antigos, passar no estreito. Deus às vezes deixa a gente passar no estreito, a gente passa. Como é que está, irmão? Estou passando pelo estreito, já sabe que está no deserto. Deus deixa às vezes a gente passar por um estreito, e a provisão vem só depois, se você vencer o estreito. O problema é que às vezes a gente não tem paciência. Quando está passando pelo estreito, a gente começa a correr atrás de outras fontes. E Satanás está logo ali na esquina dizendo, olha, se você vier para o meu lado, eu vou te dar os reinos deste mundo, hein? Olha quanta coisa boa, veja lá. Agora é interessante porque na última tentação, o diabo ofereceu no verso 8, todos os reinos do mundo e a glória deles para Jesus. Mas quando nós vamos para Apocalipse capítulo 11 verso 15, nós lemos que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo, não são os reinos, mas o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Que maravilha! Enquanto Satanás oferece os reinos no plural, porque muito provavelmente está se referindo aos reinos dos homens, porque são muitos reinos, ele oferece aquilo que é do homem, aquilo que é passageiro. Um imperador pode ter o seu reino, mas onde estão os imperadores hoje? Onde está César? Onde estão os Herodes da vida? Onde está Nabucodonosor? Onde está Ciro? Onde está Dário? Onde estão os Alexandres o Grande? Onde está? Onde estão os grandes imperadores? Onde está Hitler? Onde está Mussolini? Onde está Stalin? Todos os reinos passaram. Onde estão esses homens? Passaram, viraram pó na história. Viraram pó. Mas há um reino que não passará. Enquanto o diabo oferece os reinos, o reino dos homens para Jesus, e também oferece a glória deles, a glória destes reinos, e a glória desses reinos passa, é como pó, é como fumaça que se dissipa no ar. Você pode ter muitos likes hoje na internet, e a glória das pessoas sobre você, mas isso vai passar como um vento. Vai passar como um vento. Grandes jogadores de futebol hoje, que tinham muitas glórias no passado, hoje estão esquecidos na história, porque tudo passa, a glória deste mundo passa. Jesus rejeitou os reinos deste mundo e rejeitou a glória deles, mas no final ele recebe então o reino do mundo, o reino, porque é o único reino que governa eternamente o mundo todo, e esse reino é de Cristo, reino eterno, não recebe as glórias do mundo, recebe a glória do Pai. Então ele recebe o reino do mundo, o governo está sobre ele, para todo sempre. E isso é significativo, porque quando o servo
passa pelo estreito, passa pela prova, repreende as tentações, rejeita as tentações, vence as tentações em nome de Jesus, então ele recebe no final a alegria de participar do único reino eterno, que é o reino de Jesus. É o reino que nós aguardamos. Nós não aguardamos um pão que se transformou de uma pedra, nós não aguardamos os aplausos dos homens, nós não aguardamos os reinos desta terra, nós aguardamos o reino celestial eterno para todo sempre. A nossa vida, o nosso coração está virado, está apontado para o reino eterno de Deus. É isso que precisa estar no teu coração. O servo, ele pensa no reino eterno, por isso a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Enquanto eu encher o meu coração com as coisas dessa terra, serei um alvo fácil para Satanás me derrubar. Mas quando eu encher o meu coração com as coisas do reino dos céus, pela graça de Deus serei imbatível, não poderei ser destruído. Quando encho o meu coração com as coisas do reino, eu consigo vencer as tentações, porque receberemos o reino preparado para nós, e habitaremos nesse reino para todos sempre, porque Jesus é Rei eterno. Então o servo caminha por este caminho. Eu queria trazer esta mensagem ao coração da igreja esta noite. Para chegarmos ao reino, precisamos começar pelo caminho da forma certa. Para chegarmos à bênção, precisa começar pela obediência. Obedecer a palavra, o que a Bíblia está dizendo a você. É isso que você precisa viver. Obediência, não obediência ao que eu acho, mas obediência àquilo que Deus acha. Preciso começar pela obediência, e depois me encher do Espírito Santo, e depois vencer as tentações, para então e só então receber a verdadeira recompensa. Essa é a nossa vida: obedecer, ser cheio do poder, vencer as tentações e receber a recompensa. Esse é o caminho do servo. Por isso precisamos priorizar a palavra de Deus e não as necessidades básicas da nossa vida. Precisamos viver pela fé e não por aquilo que vemos. E precisamos adorar a Deus sobre todas as coisas, e jamais vender a nossa adoração. Não importa quais sejam os reinos do mundo, eles passarão e virarão nada. Só um reino prevalecerá por toda a eternidade. É o reino de Cristo. Esta é a mensagem desta noite. Eu queria convidar você para ficar de pé e refletir comigo e orar comigo a partir desta palavra. Como é que tem sido o seu coração? Tem sido disposto a obedecer a palavra? A pergunta é: você tem lido a palavra de Deus? Tem meditado na palavra de Deus? Não tem como eu obedecer aquilo que eu não conheço. Você tem lido a palavra? Tem pensado na palavra? Tem procurado entender a palavra? Tem olhado para a palavra de Deus? Não há outra revelação de Deus para nós a não ser a sua palavra. Você tem olhado para a palavra? Eu sei que às vezes a Bíblia nos fala certas coisas que a gente não quer fazer, principalmente quando ela manda a gente ir contrário àqueles instintos mais primitivos nossos. Às vezes a gente se sente tão cheio de razão das coisas, e a Bíblia diz: entre pelo caminho da humildade, se rebaixe, peça perdão. Não é fácil pedir perdão, principalmente quando eu acho que eu estou certo. Não é fácil. 90% da briga dos maridos e mulheres acabariam se os dois tivessem esse princípio na vida. Quando começa uma discussão, seja lá qual for ela, rebaixe-se e diga: me perdoe. Ponto final. Ponto final. Vai acabar a discussão.
vai acabar o problema. O pastor não precisa nem ter o trabalho de ficar fazendo aconselhamento de casais. Se há esse princípio na vida dos casais, o problema é que não há, às vezes, cada um quer ter razão. Não, eu estou certo, eu que estou certo. E aí o pau fecha, e aí a situação vai de mal a pior. E o pastor é chamado para apagar o fogo, e a situação vai destruindo tudo. Por quê? Porque não há humildade, não há alguém que diga: me perdoe, me perdoe, eu te amo, me perdoe, não falo mais isso, não faço mais isso. Jesus ensinou a humildade, se rebaixar. A humildade é o caminho do Senhor. Como é bom falar da humildade. Eu comecei a ler um livreto sobre a humildade, eu não consigo caminhar naquele livro, não consigo, porque Deus me falou que eu tinha que aprender sobre a humildade. Ele falou que eu precisava ter humildade no meu coração. Foi muito claro para mim a voz de Deus. Eu peguei um livro de Andrew Murray, escreveu sobre a humildade. É um livreto, mas eu não consigo ler aquele livro. Porque quando eu começo a ler, aquilo começa a falar comigo. Eu tenho que parar, eu leio uma linha e paro, e fico meditando naquela linha. Eu digo: meu Deus, eu estou longe disso aqui. Aí eu volto de novo e leio de novo aquela linha. Aí eu fecho o livro. Aí no outro dia que eu pego o livro, eu leio a linha novamente. Eu digo: misericórdia, não é possível, Senhor, eu não estou com pressa para acabar aquele livro. Nós precisamos da humildade, a obediência à palavra é tudo. Sabe como é que você vence o mal? Obedecendo a Deus. Você não precisa fazer nenhum malabarismo espiritual, não precisa fazer uma mandinga, não precisa fazer nada, não precisa botar fogo, sai fumaça. Sabe como você vence Satanás? Ajoelhando diante de Deus em obediência e amor. Começa a cair tudo por terra. Eu acho maravilhosa a história de Israel, porque muitas vezes eles estavam rodeados. Israel é um exército desse tamanhozinho na história, poucos homens para a guerra. E às vezes os inimigos se juntavam em milhares de milhares, juntavam 3, 4, 5, 6 reinos. Israel, o único reino, um povo andando a pé no deserto para chegar a uma terra. E aí os caras que estavam ali não queriam perder o lugar, então eles faziam aliança. Eles vinham em 10 reinos às vezes. A Bíblia diz que às vezes era gente como a areia do mar contra um povo de Israel desse tamanhozinho ali. Mas eles dobravam o joelho e clamavam ao Senhor, e todos morriam, e eles continuavam vivos. Sabe como é que você vence na vida? Sabe como é que o homem de Deus vence? Dobrando o joelho. A igreja precisa aprender a dobrar o joelho novamente. A gente chega, nem aqui a gente dobra mais o joelho. A gente chega e senta, e a gente é duro, é enrijecido para dobrar o joelho. Porque dobrar o joelho significa humilhar-se. Esses dias um amigo estava contando uma experiência de que a esposa dele pegou dengue, e ela tem uma saúde bem fragilizada. E aí ela acordou ele à noite, e ela estava passando muito mal. E a pressão, não lembro, ele mediu a pressão dela, não lembro se era 5/2, alguma coisa assim, uma coisa louca. E ele disse: se eu pegar ela aqui e levar para o hospital, ela vai morrer no meio do caminho. E ele ficou apavorado naquela hora. Mas ele lembrou que ele tem um Deus. Era de madrugada, ele ajoelhou e botou o rosto no chão e clamou ao Senhor. E então veio paz ao coração dele. E quando ele levantou, a pressão dela estava absolutamente normal, e os batimentos cardíacos que estavam disparados estavam absolutamente normais. Deus é poderoso. Quando você dobra o joelho, clama ao Senhor. Eu já contei aos irmãos, um dia estava longe, em outro país, e de repente comecei a passar mal, eu, a Carla e as crianças. E eu estava ali, eu comecei a passar mal, era tarde da noite. Eu estava num outro país,
Como que eu vou? Não tenho plano médico aqui, não tenho nada. E aquilo começou a me suar, eu suava e molhava tudo, e tremia, como se alguma coisa tivesse entrado no meu organismo, e aquilo tremia e chacoalhava aquela noite. E eu disse: não sei o que eu vou fazer agora. Mas eu lembrei, eu tenho um Deus poderoso. Entrei dentro do banheiro naquele hotel, fechei a porta, dobrei o joelho no chão do banheiro e orei ao Senhor. E naquele momento eu fiz uma oração rápida, de 2 minutos. Eu disse: Deus, eu preciso ser curado, e eu preciso ser curado agora. Eu não tenho como sair daqui e ir para um hospital, nem sei onde tem hospital nesse lugar. Eu não tenho como pagar um hospital aqui. Eu preciso ser curado agora, Senhor. Em nome de Jesus, eu levantei, estava totalmente, absolutamente, completamente curado. Quando você dobra o seu joelho em humildade, você vence o mal. Em nome de Jesus. Esse é o caminho do servo. Vamos orar. Senhor Deus amado, estamos aqui esta noite e pedimos a graça, a unção e o poder do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa, cada um possa entrar pelo caminho do servo, que é o caminho da obediência, que possam ler a Tua palavra, aprender a Tua palavra, praticar a Tua palavra na vida, Senhor. Não só, Senhor, o caminho da obediência, mas também, ó Deus, que possamos ser cheios do poder do Teu Espírito Santo, assim como o Senhor Jesus foi repleto da presença do Espírito Santo naquele batismo nas águas. Assim nós possamos ser também um receptáculo do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Habita em nós, Espírito de Deus, habita em nossa vida, trabalha em nosso coração. Precisamos do Senhor. Ajuda-nos nos momentos das tentações, ó Senhor, a priorizar as coisas do Senhor, não as nossas necessidades básicas, mas as coisas do Senhor. Entre buscar a comida e dobrar o meu joelho, se eu precisar, Senhor, quero optar em dobrar os meus joelhos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a viver pela fé, mesmo que não vejamos, mesmo que não sintamos, cremos no Senhor. Ajuda-nos a viver a adoração verdadeira, o único Deus, Senhor dos céus e da terra, nosso Deus, porque aguardamos a nossa recompensa. O final da vida do servo é a recompensa, aquele reino eterno que jamais passará, não os reinos deste mundo, mas o reino do mundo, o reino eterno do Senhor Jesus, jamais passará. Age nas nossas vidas, toca nos corações, salva, cura, liberta esta noite, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais uma música.